Olá, seja bem-vindo ao canal e hoje falaremos um pouquinho a respeito de divisão social do trabalho. Você vem comigo? Então vamos lá. Nós já temos alguma coisa a respeito desse assunto no canal. Falei um pouquinho sobre trabalho. Se você quiser recapitular alguma coisa, é só procurar esses vídeos que estão aí, falando sobre trabalho, a questão do trabalho. E agora nós vamos falar um pouquinho mais, nos aprofundar um pouquinho mais sobre divisão social do trabalho. Você vem comigo? Então vamos lá. Você tem aí essa chart, isso é interessante, a gente vai dar uma pesquisada, isso aparece muito quando fala de divisão social do trabalho. Se você colocar esse nome no Google, vai aparecer, então por isso que eu estou aqui trazendo para você. Então fala assim, eu vou me aposentar amanhã, olha só, 2 pessoas numa linha de produção, e sabe o que eu vou fazer? Andar até o final dessa linha de montagem para descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Então, quando você faz a divisão social do trabalho, você divide praticamente, Então, o trabalho não é feito, o produto não é feito só por uma pessoa. Você dividiu as funções ali. Então, se você tem, por exemplo, um carro, cada um faz uma parte do carro. Se você tem, por exemplo, uma bicicleta, uma fábrica de produção de bicicleta, cada um vai fazer uma parte da bicicleta. Então, a gente chama isso de linha de montagem. E, às vezes, a coisa fica tão especializada nessa divisão social do trabalho, que você tem fábricas especializadas só em uma parte. Às vezes, por exemplo, um motor, você tem fábrica de motores, só faz motor. Você tem fábrica de pneus, só faz pneus. Então se especializou só naquilo. O carro todo é montado em uma outra situação, em um outro empreendimento. Olha só, divisão social do trabalho. Imagine você, isso aqui é uma crítica que foi feita a respeito da divisão social do trabalho. Quem fez essa crítica aqui não gostou muito dessa divisão. Agora eu vou trazer para você uma situação para você pensar. Se estamos falando, por exemplo, de uma produção de calçado, um tamanco feminino, seria viável você falar que o trabalhador tem que conhecer todas as partes do processo. Porque um dia ele pode querer ser sapateiro e montar o seu próprio sapato para vender. É viável, é louvável fazer isso. Não é? Se é uma produção de calçado, eu sou sapateiro, então eu tenho que saber, eu não tenho que cortar só couro, ficar cortando couro por resto da vida. E não saber fazer o sapato todo. Concorda comigo? Agora, se é um celular, em que você faz só uma parte do celular, você faz um circuito pequenininho, controla uma máquina que faz um microcircuito em uma linha de produção. O que adiantaria eu saber fazer o celular inteiro? Será que eu vou conseguir fazer um celular em casa? Pense nisso. Será que a divisão do trabalho é prejudicial ou não? Pense nisso. Essa vai para os críticos da divisão social do trabalho. Obviamente que você não consegue fazer um celular. Embora você conhecer outras partes da produção, não seja prejuízo, mas você nunca vai ter a independência de ser um produtor de celular na sua casa para vender celular. Por quê? A tecnologia aumentou muito e você não tem condições de fazer isso em casa. Tá ok? Então vamos prosseguir. Tá aí, além da divisão social do trabalho, como eu falei, não é a divisão do trabalho em si, é social. Então você tem também a divisão sexual do trabalho. O que isso quer dizer? É que ao longo do tempo, historicamente falando, você vai ter uma divisão também. Homens vão fazer um tipo de trabalho e mulheres outro. Algumas sociedades ainda são assim. Por exemplo, a sociedade aqui está representando a mulher. Olha só que coisa interessante, antes de eu mudar aqui essa figura. Você vai ter aqui, se eu colocar um cursor, você vai ter aqui a mulher representada nos dois lados. Só que ela cuida das tarefas de casa e ela tem que trabalhar fora. Já parou para pensar nisso? Às vezes o pai e a mãe trabalham, só que os dois chegam em casa cansados à noite, só a mãe vai fazer a comida e o marido vai ver o jornal das 8. Essa divisão social do trabalho está mal dividida. Não é verdade? Você concorda? Então, essa crítica aqui dessa imagem está dizendo que a mulher ainda ficou com os encargos domésticos e tem que sair para trabalhar, enquanto o marido sai para trabalhar e não tem os encargos domésticos.
Eu aqui em casa faço de tudo, né? Olha para mim com essa cara não, porque aqui sou eu que faço almoço, jantar, né? Ajudo em tudo, tá bom? A divisão aqui é total, não é parcial. Bom, então vamos prosseguir. Né? Nas sociedades primitivas, ou melhor, indígenas, não pode falar primitiva, né? Pessoal, vou sofrer críticas. Né? As sociedades indígenas ainda existe essa divisão. Então a mulher ela tem algumas funções mais voltada à casa, né? E o marido, às vezes o chefe da casa, ele vai caçar, ele vai fazer outras atividades aí, né, de cunho mais, né, de repente mais complexo, né? Trazer o sustento, e a mulher cuida das coisas da casa. Ainda existe isso lá, né? Bom, vamos falar de alguns autores para que a gente possa aí estar entendendo melhor como esse assunto foi tratado pelos pensadores, pelos sociólogos, né? Pelo pai da sociologia, pelos pais, né? Da sociologia. O primeiro deles é esse aí, ó, o Émile Durkheim, né? Durkheim ele vai falar sobre essa questão da divisão social do trabalho. Olha só o que ele vai falar, como é que ele vai dividir. Vou colocar aqui, né, a nossa lente para a gente ver com mais clareza. Então está aqui, a sociedade pré-capitalista, ou seja, as sociedades tradicionais, aquela que eu acabei de introduzir e falar ali um pouquinho a respeito disso. Perdão. Sobre, deixa eu beber uma água aqui. Sobre sociedade indígena, né? Sociedade tradicional, né? Não muito diversificada, ou seja, os trabalhos não são muito divididos. Como você viu, ninguém faz celular numa tribo, né? Eles não produzem isso lá, né? No máximo um tamanco, uma sandália, mas não chega a ser um celular, né? Divisão, né? Não muito diversificada, né? Pré-industrial, ou seja, não chegou ainda uma sociedade industrializada. Tudo isso você viu ali, semelhança de funções. Então a mulher e o homem, ou as pessoas, né? Vamos colocar assim, as funções são muito parecidas. Todo mundo caça, todo mundo constrói casa, oca, né? Todo mundo faz a mesma coisa, muito parecida, né? Não está muito detalhada a divisão, né? Deixa eu mudar aqui. Vou colocar esse, agora eu vou para cá, né? Semelhança de funções, união simples, já pouca divisão do trabalho, pouca, né? Causa da coesão social, solidariedade, né? Solidariedade mecânica. Então, o que Durkheim vai falar? Ele vai falar o seguinte, olha, o que une essas pessoas, qual é a coesão? O que une essas pessoas? Às vezes é a religião, são as crenças que eles têm, né? O folclore, a cultura deles une nessa divisão social do trabalho. Por isso que você fala de solidariedade. Então, um caçou, pegou uma caça imensa, não vai ser só para uma família. Aquilo vai ser repartido, porque eles têm essa solidariedade a partir das crenças que eles têm. Inclusive, muitos rituais são relacionados à partilha desses bens. Da caça, por exemplo. Vou fazer aqui um ritual e tal, e ali eles vão se alimentar e tudo mais, né? A sociedade primitiva, na visão de Durkheim, né, tem uma solidariedade mecânica, ou seja, do mecanismo que eles vivem. Vamos ver o outro lado agora. Deixa eu passar lá para o outro lado. Ele fala da sociedade moderna. Eu vou colocar aqui também para a gente poder ver. A sociedade capitalista, nossa, você e eu, né? É moderna, diversificada, industrial. Olha só. Moderna, diversificada, industrial. Muita diversificação. Você já conseguiu contar ou contabilizar quantos tipos de trabalho existem perto de você? São centenas ou milhares. O cara é motorista, você tem pedreiro, tem faxineiro, você tem metalúrgico, professor, né? Você tem aí uma série de atividades, soldador, borracheiro, e muitas diversificações, né? Se você perguntar aí o trabalho de cada seu vizinho, você vai descobrir mais de 100 profissões. Então, bem diversificada. Por quê? A gente vive numa sociedade industrial. Tá ok? Especialização de função. As pessoas se especializam nas funções. Deixa eu buscar aqui de novo. Está aqui, né? Complexas, né? E aí, essas funções, elas dependem uma das outras. Já percebeu isso? As funções dependem uma das outras. Se você, por exemplo, está construindo uma casa, olha quantos profissionais você vai precisar. O eletricista, o encanador, olha só, o pedreiro, né, o pintor. Olha quantos profissionais você usa aí para poder ter uma casa. Então, uma depende da outra, né? Muita divisão do trabalho. Causa da coesão. Isso aqui que é interessante para a gente, né?
Causa da coesão social, a solidariedade orgânica. O que ele quer dizer com isso? Isso aqui é o ponto principal aí da ideia de Durkheim. Ele acha o seguinte: é uma solidariedade melhor, orgânica, porque você não conhece o padeiro, você não é da mesma religião que ele, você às vezes nem fala o mesmo idioma, ele é português, fala um português todo enrolado, você vai lá e compra pão dele, e ele te vende o pão. É um organismo, é um sistema. Você não precisa conhecer a pessoa para poder partilhar algo com ele. Solidariedade orgânica. Né? Por outro lado, se você é motorista, ou teu pai é motorista, ele vai levar as pessoas para onde elas precisam. Sem conhecer, pontos de ônibus leva um monte de gente. Nunca viu. Por quê? Uma solidariedade sistemática. Ele fala assim, um depende do outro, porque existe uma dependência muito grande da gente. Então essas profissões se relacionam, você cria um meio social a partir do trabalho, né, a partir de uma solidariedade de dependência. É um organismo, você cria orgânica porque é um organismo, sistema. Se um deixar de fazer o trabalho, o outro paga o preço e vice-versa. Entendeu isso aí? A outra solidariedade era diferente, é mecânica, porque é um mecanismo, não é um organismo. Está dentro de uma ideia de crença, de valores que eles partilham. Não é? Chega alguém de outra religião ali, não, eu não adoro o Deus Lua, não adoro o Deus Sol. Ih, rapaz, então tu vai almoçar com a gente não. Tem almoço para você aqui não. Isso aqui é só para quem partilha o Deus Sol. Vai caçar para lá. Então é mais ou menos isso. Agora, aqui na nossa sociedade orgânica, não. Você chega no restaurante, você sentou de uma mesa, o outro lado um é protestante, o outro é católico, o outro é um bandista, e não tem problema nenhum. Porque é um sistema, é sistemático. É dependência, relação de dependência a partir, né, de uma dependência sistemática. Eu preciso, e você precisa vender, eu preciso comprar. Mais ou menos isso. Lá é diferente. Ninguém precisa vender e comprar nada. Eles partilham pela cultura. Foi isso aí? Então vamos ver o outro cara aí. Esse foi o Durkheim. Vamos ver outro cara. Então você está falando aí do Marx. O Marx acha o seguinte. A ideia dele é muito simples. Muito simplória. A divisão social do trabalho cria a luta de classes. Né? É isso. Basicamente isso. Então tá lá. Ele acha que dividir o trabalho, né, você vai criar funções ali, né, de chefia, de subordinado, proprietário, burguês e proletariado, e isso vai criar uma luta de classes. E essa luta de classes se resolve, sabe como? Lutando com revolução. Era isso que ele achava da divisão social do trabalho. Ele não tinha os bons olhos para isso, não. Não, isso é a luta de classe. Ele tinha uma visão bem pessimista do trabalho, da divisão pessoal do trabalho. Melhor, divisão social, melhor, do trabalho. Foi. Vamos ver outro cara, né? Esse foi o Marx. Então, Marx, luta de classe. Esse cara aqui é o Max Weber. Não é Marx Weber, não. Max Weber. O outro é Karl Marx. Ok? Vamos lá? A ética protestante e o espírito do capitalismo. Olha só. O Weber entende o seguinte, que ele viu, né, e ele vai pelo lado da religião também, né? Parece até um pouquinho aí com Durkheim. Ele tem um pensamento diferente, né? Mas ele vai falar sobre religião também. Ele viu o seguinte, que havia aí, né, uma relação entre religião e produção, religião e capitalismo. Ele entendia o seguinte, que dentro daquilo que você pensa a partir dessas religiões, né, principalmente as religiões dentro da sociedade moderna, né, protestantismo, judaísmo, islamismo, catolicismo, principalmente essas três, né, o cristianismo, judaísmo, catolicismo, ele percebeu o seguinte, algumas religiões veem o trabalho de forma diferente. Por exemplo, você quer ver uma coisa? O catolicismo, na época dele, isso. Hoje não, mas na época dele, o catolicismo era fechado. O catolicismo era uma relação de dependência com o Papa ou o governante, né? Ele estabeleceu uma autoridade ligada à terra, né? Servo, senhor. Ele tinha acabado de ver essa sociedade desaparecer.
né, o feudalismo. Então ele via ainda isso acontecer um pouquinho, né? Olha, a bênção do católico, dizia-se ainda na época dele, está no céu. Trabalhar e acumular riquezas aqui na terra era um pecado chamado pecado de usura. Olha só que coisa interessante. Já o protestante não. O protestante acreditava que a bênção dele vinha através do suor do trabalho, de meter a mão na massa. A bênção é aqui na terra, não tem nada de céu. No céu vai vir sim, mas por enquanto estou aqui na terra. E mandava ver no trabalho. E aí essas sociedades protestantes, de cunho protestante, esses países protestantes, desenvolveram. Essa é a visão dele, por causa dessa ética protestante. Então ele ligava, Max Weber já liga o capitalismo à questão, né, da religião, das religiões modernas aí, né, que estavam, pelo menos, nessas sociedades modernas. Capitalismo, né, principalmente capitalismo ou melhor dizendo, protestantismo e catolicismo. Então ele entendia mais ou menos assim, né? O protestante ele manda ver no trabalho, já o católico ele não pode acumular riquezas, porque isso é o pecado de usura. O protestante não queria nem saber, ficava rico. Deus me abençoou, era a visão, né? Já o católico, não, olha, você acumulou riqueza, aí é pecado de usura. Tem que trabalhar só para ter o seu sustento. Tua bênção está no céu. Mais ou menos isso que ele via na sociedade. Então tá aí, né? Nós falamos aí da divisão social do trabalho. Recapitulando, você viu lá, né, que ela existe nas sociedades modernas. Ela é diferente, né? Em algumas situações é diferente, né, com relação ao sexo. Os homens tendem a ter uma função, as mulheres outras funções. Sobrecarrega a mulher, porque ela cuida da questão doméstica e ainda tem que trabalhar fora, né? Tem gente lutando para mudar isso aí, né? Eu já mudei aqui dentro de casa. Você tem aí, né, a visão de 3 autores que eu falei. Recapitulando, você tem Emile Durkheim. O Durkheim ele vai entender que existe uma solidariedade das sociedades modernas. Ele chama de solidariedade orgânica, ou seja, uma rede de dependência. Você compra e você vende, você precisa e você acessa, independente da tua religião, cor ou qualquer coisa, você vai lá, compra, é uma relação de mercado. Já as sociedades primitivas, né, você tem uma coesão a partir de uma solidariedade mecânica, grava isso. Essa solidariedade mecânica não é, está relacionado às crenças, aos costumes, à religião. Por isso que eles partilham as coisas, né? Já o Marx fala que divisão do trabalho gera luta de classes, e aí vem a revolução, ele vê com maus olhos essa divisão. E o Weber, Max Weber, fala a respeito do espírito do capitalismo, a ética protestante. Ou seja, o protestante ele cai no trabalho, ele acha que a bênção vem a partir do trabalho, os caras trabalham muito, né? Por isso que essas sociedades desenvolveram o capitalismo, né? Ao passo que, de repente, o catolicismo ou outras religiões não veem dessa forma, acha que a bênção está no céu, que aqui, se você acumular riquezas, é o pecado da usura. Tá ok? Nós vamos ficando por aqui, é só uma introdução a esse assunto, né? Fique com Deus e até a próxima.